O que aconteceria com você se você perdesse seu emprego hoje? Exatamente isso que você está ouvindo. O que aconteceria com a sua vida financeira e a sua vida pessoal se você perdesse a sua única fonte de renda que você tem para sobreviver? Então, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os primeiros 10 mil reais. O quão importante esse montante vai fazer na sua vida. E eu posso garantir para você que é um marco, é uma vitória muito grande. Ao invés de você pensar nos primeiros 100 mil, os primeiros 1 milhão de reais, você como investidor, tenta agora você que está começando agora, ou você que não tem ideia, que está endividado, como você vai conseguir chegar aos seus primeiros 10 mil reais. E é muito importante, os primeiros 10 mil reais, ele é um divisor de águas, ele é um marco na sua vida. E eu vou te provar por A mais B o quão essa informação ela está correta pelos dados que nós temos do nosso povo, nosso Brasilzão aí como um todo, tá? Vamos pro vídeo. Então, antes de você começar a pensar em investir, a ter os primeiros 100 mil reais, ter os primeiros 1 milhão de reais, é muito importante você começar com metas que você consiga alcançar. Os teus primeiros 2 mil reais, os teus primeiros 3 mil reais, os teus primeiros 5 mil reais e assim por diante. Mas o que eu quero trazer aqui é que os teus primeiros 10 mil reais, eles vão ser um marco na sua vida. Ele literalmente vai abrir portas de possibilidades que você hoje não tem, por não ter uma reserva financeira ou por não ter nenhum real na conta, está buscando mudar de vida. Eu não vou trazer somente a minha experiência dos meus primeiros 10 mil reais, mas de pessoas que conseguiram, pessoas próximas a mim, que conseguiram seus primeiros 10 mil reais e que elas ganharam uma visão muito ampla do que elas tinham antes, quando simplesmente não tinha nenhum dinheiro na conta ou simplesmente deviam, né? Então isso é muito importante você compreender agora. E eu vou te mostrar alguns dados aqui importantes. Como, por exemplo, você sabia que 67% dos brasileiros eles não têm nenhuma reserva ou nada na conta bancária? Ou seja, eles vivem na famosa corrida dos ratos. Eles recebem um salário, gastam um salário e no final do mês eles não têm nada. Voltam a trabalhar e assim por diante. E esses dados, eles não são meus, né? Esses dados são públicos. Eu vou colocar as matérias aqui para vocês começarem a acompanhar. Se você tiver dúvida, pausa um pouquinho no vídeo. É uma headline, mas é muito importante você pesquisar um pouco mais sobre a matéria para você entender. Você começar a ver que quando você alcançar os seus primeiros 10 mil reais, você vai estar muito acima da média. E por falar em média, a população brasileira hoje tem um salário médio de R$ 3.222, segundo a pesquisa agora no ano de 2024. Então, se você tem esse salário, você está na média das pessoas. É ruim você comparar essa média, porque a grande maioria esmagadora da população, eles vivem com um salário mínimo meio até 2, ou seja, é bem abaixo do que esses 3.222. O que pode comportar essa média? O que comporta, na verdade, essa média? São pessoas que ganham 10, 15, 7, 8 mil reais, que junta com essas outras pessoas e ele faz um cálculo e dá a média. Então, a média nunca é um número tão exato e nunca vai ser, de fato, a realidade do nosso povo aí, do Brasil como um todo, né? Então, a grande maioria das pessoas, elas vivem com um salário muito pouco. E isso acaba impactando muito a vida delas como um todo, tá? Bom, pautando nisso, eu vou começar a trazer algumas possibilidades aqui, que ao você conseguir os seus primeiros 10 mil reais, você vai estar livre aí dessas pessoas. O primeiro ponto é aquela pergunta que eu fiz agora no início do vídeo, né? O que aconteceria com você se você perdesse seu emprego hoje? Muitas pessoas, elas ficariam desesperadas, entrariam num cheque especial, num cartão de crédito e assim por diante. Mas se você tem seus 10 mil reais aí, você vai conseguir viver de uma forma muito tranquila até você encontrar seu emprego novo, você não vai precisar se desesperar e entrar em dívida. Vejamos o cálculo agora que eu vou fazer muito simples. Vamos colocar a média das pessoas aí que ganham até 3 mil reais. Dá um exemplo que ela gaste é 2.500 reais. Se essa pessoa ela tem 10 mil reais guardado, ela vai conseguir viver ali sem o trabalho dela por pelo menos uns 4 meses. Então é muito importante você ter esse horizonte aberto, onde você vai ter os seus 10 mil reais e vai poder dormir de forma tranquila aí, sem medo de perder teu emprego ou ficar sem a tua renda. O segundo ponto são coisas que acontecem no dia a dia. Um carro que quebrou, um pneu que furou, um chuveiro que queimou, ou qualquer outra coisa do teu dia a dia aí que vai te impactar até mesmo na tua receita e te evitar você fazer alguma dívida ou contrair alguma dívida com o banco. Um exemplo clássico disso é a pessoa que tem um carro e ela não tem um seguro. Pode parecer muito estranho, mas 70% da população brasileira, dos carros que rodam no país, eles não têm seguro. Se acontece alguma coisa com esse carro num determinado trecho, ou ela está saindo, dirigindo, ela tem a possibilidade de ter um prejuízo muito grande, ela tem a possibilidade de ter uma perca total. E o pior de todos é você acabar levando óbito a alguma outra pessoa dirigindo o seu carro ou dentro do seu carro por um determinado acidente. Então você não quer
passar por esse tipo de situação, né? Então, mas os brasileiros hoje, eles andam nos seus automóveis, eles não têm seguro. Se você não tem um seguro de carro, consequentemente você vai ficar dependendo aí de um conserto, ou quando der, ou você vai se endividar, porque se você depende desse carro para trabalhar, consequentemente você vai precisar usar um dinheiro que você não tem. E se você tem 10 mil reais, consequentemente esse dinheiro vai fazer muita diferença na sua vida e você vai ter possibilidades. Eu costumo dizer que o dinheiro, ele traz o poder de dizer não. Dizer não para várias situações. Eu já falei sobre isso, mas é muito importante você entender esse ponto. Outro ponto clássico aí que as pessoas não têm é um plano de saúde. Um plano de saúde é algo, digamos que, caro para os padrões brasileiros hoje, e a grande maioria das pessoas, elas usam o Sistema Único de Saúde, ou seja, o SUS. E o SUS, a gente sabe que em alguns pontos eles atendem muito bem, em outros pontos eles deixam muito a desejar, como atendimentos rápidos. Quando você tem 10 mil reais, não é que você vai literalmente ficar rico, mas você vai ter oportunidades e possibilidades que você não tem hoje, como, por exemplo, comprar um remédio ou não depender de uma fila do SUS para você ser atendido como um todo, tá? Então, é um exemplo claro aqui, eu tenho um amigo que, mesmo ele tendo reserva de emergência, tendo plano de saúde, ele teve que fazer uma cirurgia de cálculo renal. E só que o plano dele não cobria o anestesista. Olha que coisa engraçada, não cobriu o anestesista. E ele, antes de ir para a cirurgia, teve que pagar 2 mil reais para que o anestesista aplicasse anestesia nele, porque o plano não cobria. Se ele não tivesse os 2 mil reais, o que ele ia fazer? Muito provavelmente ele ia pedir um empréstimo. E se ele não tivesse um empréstimo, como é que ia acontecer? Ele ia pegar com um parente, com um amigo, ele ia ter que dar um jeito, mas ele ia ter que ficar refém de pessoas para conseguir algo que possivelmente ele poderia ter autonomia para fazer por conta própria. Então, sempre pensa que os primeiros 10 mil reais seu é uma meta pessoal que você precisa fazer. Ele é um marco, ele vai mudar a tua vida, ele vai mudar a tua maneira de pensar e até a tua maneira de ver o dinheiro, porque você vai começar a ver aquele dinheiro na tua conta, não só na conta corrente, mas em outra conta de corretora, e você vai querer guardar mais e muito mais. Aí você vai começar a ter um hábito de investir a cada vez mais. Mas lembra, antes de você começar a investir, sempre busca ter um calção financeiro. Sempre busca ter uma reserva de emergência. É muito importante isso. Essa reserva de emergência vai te ajudar a você a investir melhor, a você ter paz, a você poder dizer não em muitas situações, tá? O vídeo de hoje é muito curto, mas é muito impactante. Ao invés de você buscar os teus primeiros 1 milhão de reais, seus primeiros 100 mil, busca primeiro os teus 2 mil reais. Busca teus primeiros 5 mil, teus 10 mil e assim por diante. É uma caminhada longa, mas não é uma caminhada que é impossível de você conseguir. Eu sei que a maioria das pessoas, os brasileiros, têm dificuldade em guardar dinheiro, muitos ganham muito pouco, mas o importante é você ter a possibilidade de ter possibilidade de não depender de terceiros ou depender de situações adversas que vai acontecer na tua vida no dia a dia, porque isso é muito comum, tá? Eu vou ficando por aqui, eu te desejo bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.